Bem, teve compartilha já o vídeo aqui, que eu acho que se você conseguir também colocar a letra, porque e se você conseguir trazer ela aqui para a tela em algum momento, tá? Nós vamos dar início, então, aqui à nossa dissertação, tá? Pode começar a fazer a gravação, tá bem? Já está gravando. Muito bem, pessoal. Então, olha só. O que acontece? Todos os anos, a partir normalmente início do ano, do período, né? A gente tem, sempre nós fazemos uma live, né? Falando sobre o período planetário, o, os eventos que vão, né? Um evento, mas assim, a configuração que vai permear ou vai a, incentivar as atividades, os movimentos, enfim, que vai predominar sobre as consciências que estão ligadas a a, a essa configuração. Lembrando que o, o fator 2026, numerologicamente falando, culmina em valor 10, tá? Então a gente tem lá 2000, né? E 26, 2, 2, 2, 0, 2, e depois 4, 10. Na astrologia, o número 10, né, a, ele, o zodíaco, ele é formatado e também ele é configurado com base em princípios matemáticos que definem certas informações que são entrelaçadas a esses princípios matemáticos e que não são necessariamente visíveis publicamente, às vezes requerem uma certa lente de precisão para serem observados. O Pitágoras, né? Ele fundou uma das sociedades mais influentes e importantes do período dele, em que os seus estudantes iniciados, né, faziam os estudos relacionados com a dinâmica da geometria sagrada por detrás das informações dos números, né, o que tinha de informação subjacentes aos números. Nós sabemos que, pelas biografias que chegaram até nós do Pitágoras, ele era vegetariano, né? Não sei se vocês sabiam disso. Ele fundou uma sociedade e, na sociedade, para que os alunos pudessem aprender a fineza, a exigência do entendimento da abstração dos números, ele precisava que as inteligências dos seus alunos fossem inteligências média ou acima da média. E ele aprendeu isso, né, viajando para o Oriente Médio, o Egito, a Índia, né, lembrando que a Grécia fica ali, né, é um pouco acima da Índia, um pouco abaixo do Oriente Médio. Então, esse intercâmbio cultural que havia para a Índia e para o Egito era muito comum que os filósofos o fizessem. E o Pitágoras, como ele nasceu em classe média, então ele tinha condições de viajar, então ele viajou para aprender conhecimentos e ele aprendeu o vegetarianismo. Não foi no Egito, né? Certamente, porque os egípcios não eram vegetarianos. Então, possivelmente, ele aprendeu o vegetarianismo na Índia, o único país no mundo que tem esse hábito e essa prática regular de forma popular, né, enfim, na população. E ele acabou aprendendo que para se ter uma inteligência, ou para se ter uma relação íntima com os números, requer-se um sistema
de abstração, de pensamento abstrato refinado, ou seja, um ecossistema bem calibrado. E ele aprendeu que o tipo de alimentação afeta esse sistema neural e que a alimentação vegetariana, que exclui a violência e a agressão com o derramamento de sangue, sofrimento e dor, era favorável para o desenvolvimento da inteligência. E o Pitágoras, ele é nada mais, nada menos que o fundador da matemática moderna no Ocidente, né? Então, ele tinha esse critério. Quem quisesse se tornar aluno pessoal dele deveria se tornar previamente vegetariano, né? Depois, por questões políticas, a sociedade dele foi desmantelada, mas os conhecimentos do Pitágoras, os conhecimentos de Pitágoras ficaram, fundamentaram a base do pensamento racional moderno, que envolveu depois Platão, Aristóteles, o próprio Epicuro também foi formado com base nos ensinamentos, principalmente o Platão, por exemplo, todas as questões relacionadas com a parte da metafísica, que envolve o entendimento da liberação do ser. Praticamente, recentemente eu assisti um documentário do Pitágoras, e eu poderia pegar um discurso do Pitágoras e fazer aqui na sala dos mantras, que seria mais ou menos igual. Como o processo da alma se purifica através da observação, da criação, como o Supremo gerou a criação a partir de princípios matemáticos. Atualmente, nós temos um sistema racional de matemática chamado emergência, que fundamenta que a base racional da criação é matemática pura. Então, Pitágoras, de fato, tinha razão, embora ele não tivesse recursos técnicos suficientes para informar isso, ou para explicar isso, no período dele. Atualmente nós temos dados de ciência, né, de observação empírica, e dados laboratoriais, que é patrimônio público, atualmente é patrimônio público, que definem que a base fundamental daquilo que nós chamamos de realidade são princípios matemáticos, ou são entrelaçamentos de informações criptografadas em princípios matemáticos, ou seja, realidade virtual. Os números, eles são uma expressão de informação tangível que nós podemos olhar e ver, mas a fundamentação deles é o pacote de dados de informação subjetivo a eles. Tá? Então, é isso que nós fazemos quando aplicamos a análise dos números para expressar informações contidas neles. Tá? Então, quando a gente faz análise numerológica do ano, por exemplo, é com base nesses princípios que nós estamos nos pautando. Então, tem fundamentação racional aí, tá? Não é simplesmente místico ou delirante, tá? Tem fundamentação o que nós falamos. E o Pitágoras aprendeu isso na Índia, certamente, porque a relação de vegetarianismo com refino intelectual é uma característica dos sábios indianos. Tá? Essa característica não é encontrada nos outros sábios, diferentes culturas, mais especificamente entre os sábios indianos. Bom, então, agora, as egrégoras, que são os grupos que se formam, esses grupos eles geram o que seria o equivalente de pontos de contato, como se fossem egrégoras que estabelecem contratos sociais de comportamentos. Tá? Então, para os judeus, por exemplo, o ano não é 2026. Tá? Talvez seja 5.700 e alguma coisa. Para os chineses, o ano não é 2026. Para os indianos, os indianos, o ciclo de contagem de tempo do sistema védico remonta ao infinito no passado. Tá? Então, as referências 2026, com base no aparecimento de Jesus, ou, no caso dos indianos, eles fazem o Dipavali, que é com base
no Festival das Luzes, o Ano Novo Indiano e tal, etc. Então, dependendo do grupo, um conceito numerológico, um conceito criptografado é formado. Tá? Então, esse conceito criptografado, ele tem informação envolvida. E a egrégora linkada nesse campo troca dados entre si. E aí se forma um conceito que vai reger esse grupo aí. Tá? Por exemplo, vamos supor, você entra num grupo de WhatsApp. Não, vou dar uma analogia aqui, né? Mais simples. Você entra num grupo de WhatsApp, certo? A Liz vai falar de um determinado assunto específico daquele grupo. Então, aqueles temas que são elaborados ali naquele grupo é que vai influenciar o seu comportamento de determinada forma. Por exemplo, aqui nós temos um grupo de WhatsApp, que é o Buscadores do Infinito, ok? E esse grupo, ele, na verdade, ele vai tratar de determinados assuntos, e esses assuntos tratados nesse grupo, de certa forma, influencia a sua maneira de pensar ou a sua maneira de agir em determinadas circunstâncias da sua vida. Então, isso gera um efeito pragmático a partir de uma egrégora, que é um contrato formado pela agremiação ou a aglomeração de consciências para um fim específico. Ok? É mais ou menos assim que funciona. Então, um grupo linkado ao ano de 2026 gera um contrato social no Akash que acaba afetando as pessoas ligadas a esse valor matemático, não pelo fato de a matemática em si, mas é porque os comprimentos de ondas, ou seja, as frequências geradas pelas consciências linkadas a esse valor, gera uma substância no pacote ou no campo. E essa substância vai fazer efeito nos indivíduos relacionados com esse fator predominante. Tá? Então, essa análise, ela é fundamentada, ela tem efeito sobre aquelas pessoas que estão linkadas nesse campo. Tá? Ela não pode ser generalizada para todas as pessoas na Terra, porque existem diferentes grupos que não estão linkados. As pessoas que não estão linkadas a esse contexto, a essa egrégora ou a esse campo, estão de fora desses eventos. Entende? Porque se você for falar de avaliação de 2026 para um judeu, por exemplo, não faz sentido para ele, do ponto de vista da história contada para ele. Então, é uma análise relativa. Entende? Quando a gente quer fazer análises de grupo, nós utilizamos um conceito dentro da astrologia védica, chama-se nakshatras. Que aí sim você pode pegar o grupo todo, independentemente das culturas locais que eles têm. Aí você pode colocar judeus, chineses, árabes, índios, porque as definições matemáticas também afetam as pessoas de diferentes maneiras. Vamos pegar aí um exemplo simples, 1500, tá? O ano da supostamente descoberta das Américas e tal. Se a gente pega, por exemplo, em termos, esse período afetou a vida dos indígenas. Muito embora eles não tivessem relação nenhuma com o cristianismo, com esses valores, afeta. Então, quando você vai fazer análise de grupo, a gente usa outros modelos, tá? Então, não vou entrar aqui nos detalhes, porque não é o caso aqui, né? Não é um estudo de astrologia, só estou explicando para vocês que essa análise ela tem um valor efetivo sobre as pessoas que estão linkadas nesse campo. Ou seja, praticamente, né, os cristãos e também aquelas pessoas que, embora não sejam cristãos, consideram que esse valor de 2026 é válido do ponto de vista, enfim, das vidas deles. Que aí estão linkados. Você está linkado, recebe retorno do fato de estar linkado. Você está linkado num grupo, você fica recebendo mensagem. Mesmo que você não olhe as mensagens, mesmo que você não interaja, você fica recebendo. Entende? A analogia é essa. Então, 2026
é valor 10, tá? O zodíaco, ele possui 12 cubos de 30 a graus cada um deles. Tá? Então, se a gente contabiliza os 30 graus, tá? Que cada um desses compartimentos, dessa escala de tempo, cobre, nós temos 360 graus. Ok? 360 graus, que é uma esfera, né, um círculo, também indica o perímetro onde as consciências são alocadas dentro desse ambiente de 360 graus. Então, num mapa, por exemplo, tem o mapa da pessoa, aí tem 12 casas, tá? Essas 12 casas, elas não são a mesma coisa que os signos. São diferentes. Tem signos que são longos, tem signos que são pequenos, tem culturas que estabelecem 26 signos, 32, 44 signos. Os gregos tinham 13 signos. De vez em quando aparece uma discussão aí, um tal de um serpentário. Ah, mas esse signo da serpente ficou de fora. Tal, não, e tal. É porque signos e casas não têm relação entre si. As casas são definidas por graduação de perímetro coberto pelo Sol, que é 30 graus. A cada 30 graus coberto pelo Sol é uma casa. E o signo é outra relação. E cada cultura coloca o signo que quer, nesse caso. O que a gente precisa é do valor matemático que o Sol faz enquanto ele transita no zodíaco de forma aparente. Tá? E para cada perímetro que o Sol cobre, esse perímetro, a relação que o Sol tem com esse perímetro é, então, analisado, é estudado por aqueles que são chamados os Jyotish, que significa astrólogos védicos. Jyotish é a ciência de luz, ou a ciência da luz, que significa aqueles que estudam o movimento que a luz faz no universo e qual é o efeito que isso gera sobre aqueles que estão embaixo dessa luz, ou sobre a influência dessa luz. Tá? Então, isso é Jyotish. Outra forma, tradução para Jyotish, significa ver com os olhos do Supremo, ou aqueles que emprestam os olhos do Supremo para ver os movimentos que as almas fazem. Então, essas são as relações, tá? E o Sol, ele vai fazendo o seu movimento, e enquanto ele vai fazendo o seu movimento, alguns cantam. Mas é claro que o Sol vai voltar amanhã, né? Mais uma vez, eu sei. 10 significa, no ciclo do zodíaco, o signo de, aqui no Ocidente, ele é chamado de Capricórnio. Tá? Por que Capricórnio? Capri é uma região lá da Calábria, da Itália, dos gregos, eles pegaram esse conceito aí, porque eles tiraram o conceito védico de que a casa 10 significa ascensão, subida. Em termos astrológicos, é como a casa 10 é chamado zênite, é o meio do céu. É quando o Sol está a pino, no ponto máximo de altura dele. Tá? Então, ele está no zênite. Nós chamamos isso de Abhijit, que significa lapso do tempo para sucesso. Abhijit significa lapso do tempo para aqueles que querem obter sucesso. Então, tem um registro de informação nesse período e aqueles que fazem acesso a ele obtêm resultados com mais facilidade. É tipo que seria o nosso caso de Black Friday, né? Em que você compra ali naquele período que se sai barato e tal, você tem essa facilidade. Então, um Abhijit é um lapso no tempo em que, se você acessa, você obtém os resultados das suas buscas de maneira mais rápida e com menos custo kármico, digamos assim, com menos esforço. Mas tem que ser nesse período específico, chama-se Abhijit, tá? Que é quando o Sol está a pino, no zênite, no meio do céu. Em astrologia, isso é chamado casa 10, ok?
Na Índia, não sei se vocês já ouviram falar num fenômeno chamado Kumbh Mela. David, você pode falar um pouquinho, 2 minutinhos, sobre o Kumbh Mela, para o pessoal, aí, aqueles que não conhecem? Você já, É, David, você já participou de um Kumbh Mela? não, diretamente não. Não. Mas eu tenho amigos que participaram, né? Cumbamela é como é que se diz? O festival espiritual maior do mundo. Tem os Cumbamelas, cada ano tem um Cumbamela, no período de março, mais ou menos, fevereiro, março. Ele é feito na beira de um rio sagrado, e se diz que o Kumbh geralmente dura um mês, e vem todos os yogis dos Himalaias, os ascetas, mestres espirituais de toda a Índia. E então essa Kumbh Mela tem um dia específico, uma hora específica na madrugada, que está explicado que se você se banha no Ganges nesse momento específico, você atinge a liberação do samsara, moksha. Então, tem uma assim, assembleia de yogis, eles fazem as barracas deles, tem os shivaístas, tem até os Vaishnavas, Hare Krishna, tem, todo mundo representa. É como uma feira espiritual maior do mundo, tem milhões de pessoas, e o governo indiano, ele ajuda muito, porque você tem facilidades para água, para dormir, para comer, né? Naquela época, os trens, os ônibus, tudo é organizado para essa Kumbh Mela. E tem o Maha Kumbh Mela, que é o grande Kumbh Mela, que é uma vez cada 12 anos, eu acho, em Allahabad, que são 3 rios que se unem, né, Triveni, e nesse lugar, essa hora específica, se você se banha, então você atinge moksha, liberação do samsara. Então, é mais ou menos isso o Kumbh Mela. É isso, né, para resumir, mais ou menos. Muito bem. Lembrando que Mela significa união. Vou tomar uma aguinha quente aqui, pessoal, para poder facilitar que minha garganta está arranhando. Lembrando que Mela significa agremiação. É engraçado esse nome, né? E Kumbha é o signo de Aquário. Kumbha significa aquário. Ele representa um jarro, ok? Sendo despejado água, né? Então, o signo de Aquário, ele representa a água caindo no rio. Então, os sábios se reúnem nesse período, porque a tradição, ou o Purana, que é a história, vai dizer que o Supremo, nesse período, aparece e ele despeja nesses rios, são 3 rios que se completam, que se encontram. Esses 3 rios, eles representam o corpo, a mente e a alma unificados. E nesse momento, nesse local, o Senhor Supremo vem e despeja no seu pote de néctar de saúde e eternidade uma gota. E essa gota cai no rio. Então, considera-se que qualquer pessoa que banharem-se nesse rio, nesse período, que é um lapso de tempo, alcança moksha, ou a liberação de todos os karmas. Os indianos, toda a cultura védica é fundamentada em purificar o karma para ter ou um bom nascimento na vida futura, ou então para se alcançar os planetas celestiais e não renascer como ser humano. Então, se tiver que nascer como ser humano, nascer como ser humano saudável, belo e numa família rica e aristocrática. Então, aqueles que já têm esse nascimento, fazem questão de manterem esse recurso. E aqueles que não alcançaram essa condição, vão então banhar-se nesse momento para conseguir esse benefício, né, na vida futura. Então, você imagina como é que fica
o rio nesse momento. Então, é uma aglomeração de 15 milhões de pessoas, é uma população do tamanho da cidade de São Paulo, durante 30 dias nas margens de um rio. E o governo indiano dá assistência para essas pessoas aí. Tá? E esse evento, ele acontece no zodíaco, na casa 11, que é o signo de Aquário, mas ele começa na casa 10, que é o Makara Sanskrante, que é quando ele entra na casa 10. Então, quando o Sol está entrando na casa 10, ele está entrando no campo do sucesso. E quando ele alcança o ápice, é como quando a taça está cheia de potência, aí transborda e cai a gota. Aí vem na casa 11, que é onde os sábios pegam então esse néctar. Começa na casa 10, esse processo de ascensão, de sucesso. Nós estamos entrando nesse período, no ano 10, que tem essa função. Tá? Agora, o Sol também representa o governo, né? O poder central. O Sol representa Deus, ok? O Supremo. Então, aquelas pessoas que o Sol significa vida, né? E por arranjo inapropriado de Deus, porque certamente ele não tinha muita imaginação, não tinha talvez muito o que fazer, então ele fez isso para atrapalhar as nossas vidas e colocou o Sol para aparecer ali por volta das 5 horas da manhã, né? Interrompendo o nosso sono. Da próxima vez, talvez, quem sabe ele não faça direito e coloque o Sol, né, para aparecer lá por volta do meio-dia, 11 horas, que é um horário bom de acordar, né? E também um bom horário para médio e longo prazo ter bastante depressão e ansiedade e medo de existir, porque escuridão causa medo, né? Ou não, ou talvez o Sol tenha essa função mesmo, né, de já tirar-nos da escuridão a qual nós estamos enraizadas durante o sono e nos colocar para viver. Porque é muito curioso que os animais ficam todos alegres, né? Os pássaros ficam cantantes, cantarolantes, tagarelas, felizes, voantes, as flores se desabrocham. O efeito que o Sol produz na natureza é de florescimento, é de vida, é de alegria. Então, talvez isso tenha alguma relação com o nosso sistema biológico, já que nós fazemos partes dessa criação aí, né? Dessa biologia. Portanto, as pessoas que são harmonizadas com a natureza e com a forma como o Criador produz as coisas, com a inteligência do Criador, vão aproveitar esse momento aí, essa configuração, para refinar as suas lentes, para entender qual é o verdadeiro valor de ter sucesso na vida. O que significa ter sucesso na vida? Né? Quais são as diferentes escalas de sucesso que nós podemos ter? Porque o Sol entrando na casa 10 significa sucesso, ascensão. O ponto alto, o Sol representa poder, potência, Shakti, energia, né? Então é quando essa Shakti, essa potência, está na sua condição mais intensa, né? Que seria, no caso, na casa 10, quando nós estamos entrando no ano 10, e essa relação entre esses dois fatores aí. Curiosamente, a casa 10, no zodíaco, ela é regida por um princípio chamado Shani, que nós conhecemos aqui como Saturno. Saturno é um planeta frio, distante do Sol, ok? E ele tem anéis. Então, ele representa uma prisão, né? Ele fica dentro de um ciclo e ele fica ali preso. O que significa, Saturno representa o karma, onde as pessoas estão presas aos seus karmas. Tá? Saturno é frio, é distante do Sol, e ele é lento. Então, ele produz aprisionamentos nas pessoas que foram pegas pelo governo, pelas leis do karma. Saturno, ele representa, no zodíaco, na configuração, representa os anciãos, os mais velhos, os juízes. E ele é conhecido como o juiz do karma. Tá?
Então, ele aprisiona as pessoas nos seus anéis do karma. E quando o Sol está aí presente, você pode conseguir do governo o perdão presidencial, né? Então, esse é o momento para fazer a petição do perdão presidencial para os karmas. Saturno, ele só tem autoridade enquanto o rei, o conselheiro, a autoridade do conselheiro vai até onde ele consegue persuadir ou convencer o rei de seguir as suas orientações. Mas se o rei decidir por uma definição diferente, então o conselheiro deverá adaptar-se a isso. Tá? O Sol é o rei. Saturno é o conselheiro, o juiz. Ele prende as consciências na rede, na teia do karma. Então, 2026 é um ano favorável para que você possa, assim, libertar-se de certos karmas que te amarram, que te prendem, que dificultam o seu sucesso, né? A sua ascensão. Mas você quando quer, por exemplo, pegar uma promoção, Black Friday, de alguma loja, você tem que saber onde que fica a loja, que horas que ela vai abrir, né? Funcionamentos técnicos, e você deve dirigir-se até ela. Então, algumas ações devem ser tomadas para que você alcance esse objetivo, né? Como a gente está usando essa analogia. Então, esse ano, a loja vai ficar disponível por um ciclo do Sol, por um ciclo do zodíaco, ok? Que são 12 meses, ok? Então, quem acompanhar, as pessoas que quiserem, porque como é que você vai saber, por exemplo, onde é que está a raiz do seu karma? Talvez você não saiba. Então, o ideal é acompanhar o Sol durante o zodíaco, porque ele vai revelando os pontos escuros da rede do karma. Ele vai esterilizando, porque o Sol é antisséptico. Vocês já notaram que o Sol é antisséptico? Por isso, se você coloca um corpo, né, morto, um cadáver na rua, por exemplo, o Sol, ele toca o cadáver, ele não se contamina com o cadáver, ele purifica o local, porque ele esteriliza o ambiente, né? Ele deixa o local limpo novamente, porque ele esteriliza o ambiente. O Sol, ele é antisséptico, ele é depurativo, ele purifica. Ele não se contamina, ele purifica. Então, na medida em que nós vamos acompanhando o trajeto que o Sol está fazendo no ciclo dele, que é a criação do Supremo, ele vai, então, esterilizando os nossos karmas. É por isso que na nossa escola, por exemplo, nós sugerimos aos nossos alunos acompanhar o sadhana e o ciclo de estudos por um ciclo do Sol. Isso é o suficiente para nós conseguirmos emancipar um aluno à condição de ser consciente, ou seja, capaz de tomar a decisão de sair dos cubos do samsara, do ciclo do samsara. Não tem essa função. E esse ano específico, 2026, ele vai estar especialmente configurado para essa função. Então, aqueles que tiverem a boa fortuna de adotarem para esse ano os passos do sadhana, vão ver as transformações que isso vai gerar, tá? No nosso caso, nós estamos oferecendo o sadhana, mas, eventualmente, pessoas que não sabem o que é o sadhana, o que significa o sadhana, 2026 é o ano do Sol. Então, as pessoas devem harmonizar-se com o Sol. E harmonizar-se com o Sol significa ligar-se a ele. Por exemplo, se um artista importante e famoso vai fazer um espetáculo, é deselegante chegar no espetáculo depois que ele já começou o show dele. As outras pessoas se incomodam com isso. O próprio artista entende isso como um certo descaso em relação à importância que ele tem ali nesse caso, e principalmente se eles se forem um público reduzido,
convidados especialmente para isso. Não é apropriado que o súdito chegue depois que o rei. O correto é o súdito aguardar o aparecimento do rei, né? Para que ele dê a sua, né, o seu darshan, na sua visão ali, a sua audiência. Então, para aqueles que querem harmonizar-se com esse ano, aqueles que não forem, que não tiverem ligado às nossas escolas, que não tiverem esses conhecimentos, mas querem fazer alguma coisa nesse sentido, acordem cedo, junto com o sol, durante esse ano. Faça o que for. Exercício físico, meditação, sabe, regar o jardim, cuidar dos seus animais. Faça aquilo que você precisar fazer, mas faça com o sol, junto com o sol. Ele esteriliza o mal-estar, seja na área da saúde, na área financeira, ele tem esse fator. Ele representa Deus. E é sucesso. Então, segura na mão de Deus e vai. Né? Segue o ciclo do zodíaco. Agora, aqueles que são afortunados e têm um sistema regular para a utilização dessa Shakti, dessa energia solar, que é o prana, pelas manhãs com mantras, pranayamas e cultivo de conhecimento, a isso, né, já é parte do bom karma da pessoa. Isso é auspicioso. E a pessoa, então, pode utilizar essa auspiciosidade para essa função, focando em que esse ano você tem aí uma oportunidade maior de poder, então, ir adiante nos seus projetos pessoais. Ok? Agora, é verdade que o Sol sempre nasce. Ah, mas Devananda, todos os anos o Sol nasce. Porque a música, inclusive, diz, mas é claro que o Sol vai voltar amanhã. Ele sempre nasce. Então, tanto faz, qualquer ano. Lembre-se, primeiro, eu informei que, inicialmente, esse contrato social com a criação são aqueles que geraram essa egrégora, em termos de consciência, e que produziram esse valor, que é uma frequência de onda. O tecido, que é a criação, reconhece esse impulso de onda e retribui de forma semelhante. Tá? Por exemplo, a parede está lá parada. Ela vai ficar lá parada, mas se você for lá e bater com um martelo, ela vai reagir em relação ao martelo. Ela eventualmente pode arranhar o martelo, ou ela pode se desfazer. Isso é uma reação. Tá? Então, o tecido da criação, ele fica ali, fazendo a função dele de estabilidade. Agora, quando ele recebe estímulos, ele reage de forma semelhante. Esses estímulos, eles não são absolutos em todas as circunstâncias, tá? Eles são relativos àqueles que produzem esses estímulos. No caso daqueles que estão linkados com esse valor de frequência, que é o 2026, que é fator 10. Então, você tem um ambiente onde esse estímulo tem uma reação. Então, você pode estimular porque vem uma reação. Então, embora o Sol apareça sempre, esse ano ele aparece mais forte. O Sol aparece eventualmente no inverno, mas no verão ele aparece mais forte. Não é assim? O Sol aparece em toda parte, mas no Equador ele aparece mais forte. Não é assim? O Sol aparece para todos os países, mas nos países tropicais ele aparece mais forte. Então, o Sol aparece todos os anos, mas esse ano ele aparece mais forte. Então, ele tem mais Shakti. E você tem mais chances de recolher essa Shakti. Então, tá. Né? Então, tem esse fator aí para você utilizar esse recurso caso você queira. Então, para aqueles que não têm o sadhana regular, acordando cedo com o sol por um ano, só esse exercício vai produzir um efeito fantástico na cabeça, nas emoções, na produtividade, na organização, na capacidade de enxergar, de fazer coisas. Só isso já vai ser o suficiente para dar um efeito muito grande. Agora, fora isso, tem a convergência da egrégora, que está estimulando. E, nesse caso, o Sol está benevolente. Tá? Então, pode se aproveitar.
Agora, assim, você conseguiu a letra da música, David? Compartilha aí pra gente, por favor. Tá dando para acompanhar aí, pessoal? Vamos pegar a letra, olha só. Essa letra aí está falando, né, naturalmente, de uma pessoa que está em fase de superação, né? Está passando por uma fase de dificuldade, normalmente relacionado com a, as fases difíceis da vida, né, que as pessoas passam, não necessariamente apenas depressão, mas dificuldades mesmo, né? Escuridão já vi pior, de endoidecer a gente sã. Espera que o sol já vem. Quer dizer, né, naturalmente nós passamos por situações muito difíceis, mas é o que vai definir a nossa qualidade de dignidade conosco, é a maneira como nós passamos pelas fases difíceis. Nós temos duas formas de passar pelas dificuldades, com lamentação, tá? O que pode ser o vitimismo que nos afeta, né? Com lamentação ou com a valentia, ok? Com lamentação ou com valentia. O sol, o período difícil vai passar. Normalmente passa. Vai vir em períodos bons. Mas se durante as dificuldades a pessoa se lamenta, ela se acovarda diante das dificuldades e joga sobre outros a culpa e a responsabilidade pelas dificuldades que ela passa, então ela até pode passar pela dificuldade, mas ao passar, ela não experimenta dignidade, mesmo que passe. Falta a ela dignidade, porque ela se acovardou no momento da dificuldade. Então, dificuldades fazem parte do processo de maturação do nosso ser, da nossa consciência. Não é mais passar por elas com dignidade, com fé, com valentia, com esperança. Normalmente, aqueles que mantêm a sua dignidade e a sua confiança no futuro, isso não significa necessariamente um efeito meramente, um efeito placebo, né? Mas, assim, com probabilidade estatística. Por exemplo, houve um estudo, foi feito um estudo experimental, eles utilizaram para isso ratos, né? Eles colocaram em duas, tipo, caixas de vidro, como se fossem aquários, grupos de ratos, né? Em uma caixa, eles colocaram uma janelinha, assim, que ficava um pouco acima da capacidade dos ratos de alcançarem essa janelinha. Mas eles colocaram do lado de lá alguns ratinhos que estavam livres, né? Para que esses ratos que estavam num aquário, que era uma caixa com água, os ratinhos estavam nadando. E em uma caixa eles colocaram uma janelinha que dava para acesso para uma outra caixa onde os ratinhos estavam livres. E numa outra caixa eles colocaram os ratos presos numa caixa quadrada, um aquário, sem janelinha. Para ver a resistência de sobrevivência desses animais. Um pouco cruel, né? O experimento que foi feito. Mas foi feito esse experimento. Então, eles notaram que os ratinhos que tinham uma janela, eles viviam 30 minutos a mais que os outros que estavam, ok? Na outra caixa. E não havia explicação prática para isso, porque todos eles morriam. Os ratinhos que estavam na caixa de vidro com uma janelinha nadavam mais, porque tinham esperança de sair. É claro que a crueldade dos cientistas desse período não permitia que os ratinhos conseguissem alcançar a saída. Eles só queriam ver a força de resistência do princípio da esperança. E nos ratos que havia possibilidade de saída, possibilidade matemática de saída, eles viviam mais, lutavam mais. Tá? Acontece que na nossa vida as coisas não são assim, necessariamente, né? Fechadas, feitas para nos derrotar. Nós sempre
temos a capacidade de encontrar, de alcançar a saída. Eventualmente, pode ser um pouco mais difícil, um pouco mais desafiador, mas sempre tem a possibilidade de nós alcançarmos essa saída dentro dessa terapia que está em andamento. E um dos motivos para isso é o fato de haver compaixão, a compaixão ser um princípio real, existente, tá? Ele existe em nós, existe na criação. E a criação, ela não tem essa característica predominante de crueldade. Tanto é que, ao ser observado na criação, nós temos mais pessoas saudáveis do que pessoas adoecidas. Nós temos, na sua cidade, vamos dizer que na sua cidade tenha 1 milhão de pessoas, né, ou mais. Tem pessoas que vivem em cidades que têm mais. O São Paulo, por exemplo, tem 20 milhões, 15 milhões de pessoas. Se você pegar a quantidade de pessoas que tem numa cidade, qualquer cidade do Brasil ou qualquer cidade do mundo, tem mais pessoas que têm alimentos do que pessoas que não têm. A proporção de pessoas que não têm alimentos é relativamente pequena em relação às pessoas que se alimentam. Senão, não haveria nem cidade. Pessoas se matariam ou morreriam, o que seja. Então, tem mais pessoas saudáveis do que pessoas adoecidas. Tem mais pessoas que realizam os seus projetos, que alcançam os seus objetivos, que conseguem felicidade naquilo que desejam, do que pessoas que não. Senão não haveria nem projetos, não haveria, motivação para crescimentos. E as cidades crescem, o mundo está crescendo, porque existe muito mais possibilidades positivas do que negativas. Então, a criação ela é muito mais otimista do que pessimista do ponto de vista estatístico. Isso é ciência, não tem a ver com acreditar. É uma questão estatística. Agora, aquelas pessoas que estão sofrendo, parece ser que a vida é predominantemente sofrimento, mas isso é subjetivo a quem sofre, não é estatístico. E ciência se faz com estatística e não com subjetividade. A gente pode respeitar, ter empatia com o sofrimento daqueles que sofrem, mas a gente não pode ser irracionais. Do ponto de vista científico, estatisticamente, tem mais pessoas que não sofrem do que pessoas que sofrem. Né? Por exemplo, agora, no mundo, tem mais países livres, mais pessoas livres do que países em guerra, por exemplo. Né? Proporcionalmente, existem muito mais países livres, onde as pessoas vivem vidas pacíficas, do que países em guerra. Então, no seu corpo, por exemplo, tem muito mais células saudáveis que compartilham entre si do que células que não compartilham entre si, que são chamadas células cancerígenas. Então, tem muito mais células saudáveis, cooperativas, do que células egocêntricas. Né? É assim que funciona a criação. Ele é muito mais permissivo do que punitivo. Então, tem muito mais compaixão na criação do que punição nela. Tá? Embora haja também a punição. A compaixão, a misericórdia e a benevolência é muito mais visível do que a punição. Ok? Então, nesse caso, em termos estatísticos, porque existe a compaixão, nós podemos considerar que as saídas, elas são muito mais possíveis do que impossíveis. Por isso que a gente pode entender esse verso aí, escuridão eu já vi pior, de endoidecer gente sã. Espera que o sol já vem. Agora, esse ato de esperar, ele não é passivo. Que aí a gente já pode puxar lá outro pensador, outro cantor, outra música, o Geraldo Vandré. Não é para não falar que não falei das flores. Não é? Bem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Então, esse ato de esperar não é uma passividade. Esse ato de esperar é uma valentia. É um movimento para frente. É uma busca. É uma indignação com a aceitação da derrota. Ser derrotado também pode ser um ato de dignidade. A derrota pode ser aceita com dignidade. E quando ele é aceita com dignidade, com uma aprendizagem, onde eu errei? Como não errar novamente? Isso é errar ou, assim, falir com dignidade, para aprender. O fracasso é o sustentáculo do sucesso. E a valentia, né, a força, a determinação em alcançar os objetivos é uma característica da alma.
ela é característica da alma. Então não é algo que você pega de fora. É algo que você tira de dentro. Agora, é claro que as pessoas, os eventos podem te inspirar a tirar essa força de dentro, mas essa força é intrínseca à alma. Por exemplo, é o Sanatana Dharma da alma. A água, por exemplo, o Sanatana Dharma da água, ou Sanatana da água, é molhar. Tanto faz na condição sólida, líquida ou gasosa. A água sempre molha. O fogo, ele sempre deteriora ou, né, gera entropia em qualquer circunstância em que ele esteja. Tá? Então, o Dharma, o Sanatana Dharma da alma, é sempre progredir, é sempre evoluir. Não importa em qual condição que ela esteja. Se ela está sofrendo, se ela está feliz, ela sempre progride, ela sempre evolui. Então, assimilar esse dado e conviver com ele é muito mais produtivo na realização daquilo que nós somos, que é a alma. É uma questão de inteligência. Admitir que é assim que funciona. Né? Se você tem um filho, ele é um homem, é muito mais prático admitir que ele é um homem e lidar com ele como um homem. Se você tem uma filha, ela é mulher, é prático lidar com ela como mulher e admitir que ela é uma mulher. Ou se você tem um filho que é um transgênero, então é mais prático admitir que ele é um transgênero e lidar com ele dessa forma. Então, a gente admite as coisas como elas são e lidamos com elas como elas são, porque isso é mais prático, é mais harmônico, senão gera a impraticidade. Né? E admitir que nós temos essa capacidade contínua de reciclagem, de renovação, de encontrar forças para superar as dificuldades, é uma característica que nós temos de alma. Nós já nascemos com isso. Nós somos assim. Tá? E exercitar esse princípio nos dá dignidade para viver a vida e as dificuldades com a característica de alma, com valentia, com dificuldade, com dignidade, com fé, esperança e amor. Agora, essa fé, esperança e amor, ela não é baseada meramente na intuição, ela é baseada na observação, não é por aleatoriedade, mas é pela força das circunstâncias que demonstram que é prático ser valente. É correto ser valente. É natural ser valente. É normal ser valente. E lutar. Sempre. Mesmo quando você tem que, por humildade, dar um passo para trás para pegar impulso, para dar vários para frente. Isso também é ser valente. Escuridão já vi pior de endoidecer gente sã. Então, esperar significa ir lutar, buscar diferentes alternativas para se superar um problema. Por quê? Quem acredita sempre alcança. Como o próprio o verso, né? A canção vai dizer. Agora, é verdade que tem gente que está do mesmo lado que você, mas deveria estar do lado de lá. Tem gente que machuca os outros. Tem gente que não sabe amar. Tem gente enganando a gente. Então, veja a vida como está. Veja a nossa vida como está. Agora, essa situação chegou nesse ponto. Será que realmente essa condição ela é uma condição imposta necessariamente apenas pelo universo ou também tem a ver com a sua incapacidade de discriminação, de identificar esses tipos de pessoas que se aproximam ou com quem você convive? Ok? Então, a discriminação é parte do sistema de autorrealização. Então, se a sua mente, a sua inteligência, o seu bom humor, o seu estado de espírito busca apenas associar-se ou ligar-se a pessoas de uma frequência baixa ou média e baixa, é porque você se alimenta disso. Agora, tem certas circunstâncias que são inevitáveis, que você, né, é uma batalha também. Então, você se viu naquela circunstância que é um
um teste do universo, um desafio do destino, e você vai enfrentar isso com dignidade. Mas aprender a selecionar as pessoas com quem você quer estar, ou com quem você quer dividir a sua energia, vai dar um efeito. Se você é muito conivente com as hipocrisias, com a crueldade das pessoas, com assim, o narcisismo delas, se você se permite tanto ser explorado pelo narcisismo delas, é porque você também faz parte desse ciclo narcisista, como vítima, para depois se colocar como vítima. É um truque. Né? Tem pessoas, tem casos bizarros, aqui como pesquisador eu tenho que estudar muitos casos, né? Eu vi na internet uma vez um caso de que uma pessoa queria ser devorada viva. Ela tinha fantasia de ser comida por uma outra pessoa, que é um problema psiquiátrico, né? Ela entrou na rede, na internet, e perguntou se alguém gostaria de comê-la, literalmente devorá-la. E não é que apareceu uma pessoa que se propôs a fazê-lo? Então, quer dizer, se você se propõe a ser devorada, a ser devorado por uma outra pessoa, do ponto de vista psicológico, emocional, vai aparecer devoradores. Então, a sua dignidade como alma depende do cultivo de conhecimento que você tem. Então, negligenciar os conhecimentos, rejeitá-los ou se entediar pelo conhecimento é simplesmente estar disponível para ser devorado. Porque é o conhecimento que permite com que você tenha discriminação para definir com quem você quer estar, quem você quer ouvir, quem você vai permitir que entre no seu coração. A gente precisa dessa discriminação. Porque a gente vai precisar disso para sermos valentes, para dizer não aos exploradores, aos cruéis, aos traidores, aos detratores, aos ignorantes, aos narcisistas. Nós temos que ser valentes para dizer não. Com dignidade, considerando-os almas caídas, mas que devem ser mantidas a uma certa distância. Tem 3 formas de nós nos relacionarmos com os seres humanos. Aprendam isso. É muito importante para vocês. Para todos nós, na verdade, né? Mas para vocês que estão ouvindo aqui, principalmente, porque te dá uma vantagem de saber disso. Tem 3 maneiras de se relacionar com os seres humanos. Alguns deles, você deve respeitá-los à distância. Respeitá-los como almas, como seres humanos, mas mantê-los à distância. Porque eles são perigosos para eles próprios e também para você. Então, mantê-los à distância é importante para que você tenha paz. Tem um outro tipo de ser humano, um grupo de ser humano, que você pode abraçá-lo e mantê-lo próximo. Porque eles não são invejosos. Eles não querem te prejudicar. Eles querem o seu bem e te auxiliar. Então, esses você pode manter por perto. São amigos. Já tem outros que você deve honrar, reverenciar, que você deve apreciar e aprender com eles. São os mestres. Esses você deve buscar a associação deles. Você deve se esforçar para ir até eles e se oferecer para auxiliá-los. É assim que se faz. Agora, a questão é a seguinte: nós, né, quem acredita sempre alcança, né? Se você quiser alguém em quem confiar, confie em si mesmo. Aí a pergunta que se faz é a seguinte: você é uma pessoa confiável para si próprio? Porque a sugestão é que se você quer alguém em quem confiar, confie em si próprio. Mas
qual é a nossa condição de sermos confiáveis para nós mesmos? Se nós já tivermos condições de fazer essa avaliação com definição, é porque a gente tem alguma maturidade. Do contrário, o correto é aproximar-se dos mestres, inquirir deles, observar o comportamento deles e seguir nos passos desses mestres, porque assim você adquire capacidade ou condição de ser confiável para si próprio. Uma pessoa que tem uma mente instável, uma mente inconstante, uma pessoa que não tem controle sobre a mente, ela convive com o inimigo. Então, como ela pode ser confiável para ela própria? Se a mente dela está em descontrole. Então, nesse caso, essa pessoa, que pode ser você, ou qualquer outra pessoa, se torna essa pessoa, que tem gente que está do mesmo lado que você. Então, você se torna essa pessoa que é a gente que está do lado de outras pessoas e causando prejuízos para elas. Porque a gente pensa na canção pensando em outros. É verdade. Tem gente que está do mesmo lado que você, mas deveria estar do lado de lá. Tem gente que machuca os outros. Tem gente que não sabe amar. Tem gente enganando a gente. Veja a nossa vida como está. Agora, a gente pensa isso do outro. Mas quais são as garantias, quais são os recursos que nós temos para dizer que nós não somos essa pessoa para o outro? O Sartre, o Jean-Paul Sartre, ele era muito esperto. Ele dizia, o inferno são os outros. Mas ele também era um outro, para outros. Né? Então, a gente, quando a gente pensa no mundo malvado contra nós, nos magoando, nos ofendendo, mas a nossa avaliação é o quão eu sou confiável, o quão eu sou benéfico para outros, o quanto os outros, ao terem contato comigo, se beneficiam ou se prejudicam. Então, e como é que eu consigo ser benéfico para mim mesmo e para os outros que entrarem em contato comigo? Como é que eu não vou ser essa pessoa aí, essa criatura aí que... A primeira fase é que deve-se ter controle da mente. Aquele que não tem gestão emocional, aquela pessoa que não tem uma boa gestão emocional, ela vai transformar todo mundo em causa do sofrimento dela. A falta de gestão emocional vai permitir com que essa pessoa, entre aspas, alcance a plataforma mais almejada, a mais desejada, a mais ambicionada. Qual? A da vítima, a da coitadinha. Do pobre coitado, daquele que foi incompreendido ou incompreendida pelo mundo. É o que resta para essa pessoa, é um truque que ela vai usar para explorar o mundo, para submeter o mundo a se ajoelhar diante dela e satisfazer os caprichos dela. Porque ela não quer lutar, ela quer se lamentar. E o mundo tem que se dobrar a esse capricho. Isso é ridículo para um espiritualista autêntico, verdadeiro. Então, toda pessoa madura, espiritualmente falando, ela tem que ter gestão emocional, ela tem que ser capaz de gerir as suas próprias emoções, ela pode até lutar com outros que pretendem prejudicá-la, com valentia, com dignidade e com respeito à alma. Mas ela precisa ter gestão emocional. Isso requer disciplina. Disciplina é liberdade. E compaixão é ter coragem. Não foi isso que foi cantado? Disciplina é liberdade. Compaixão é ter coragem. Compaixão é ter coragem de se libertar da avareza do coração,
que é a mãe de todas as pragas de maus comportamentos. Da avareza vem a violência, o egocentrismo, o narcisismo, a raiva, o ressentimento, o ódio, o misoginismo. A avareza é a mãe de todas as pragas de maus comportamentos humanos. Compaixão é o contrário de avareza. Compaixão é um antídoto que mata esse verme, essa bactéria devoradora chamada avareza. Compaixão é ter coragem de matar essa praga, que é a avareza. Isso se consegue com disciplina. Disciplina é liberdade, com método, em busca da gestão emocional. Por isso que nas nossas salas, na nossa escola, a Seva, o sadhana é imprescindível, fundamental para qualquer aluno sério. Às vezes as pessoas se aproximam de mim, querendo contato comigo, conversar comigo, aprender comigo, mas não tem disposição para sadhana. Eu simplesmente não tenho condições nenhuma de dar atenção para esses alunos. Eu só posso aceitar alunos da média para cima, ou seja, sérios, na intenção de aprenderem de fato. Então, em todos os nossos cursos, o sadhana vem antes de tudo. Não tem aprendizagem sem sadhana. Aprendizagem sem sadhana é uma vaidade intelectual. É só para ter a sensação de que sabe alguma coisa, mas aquilo não tem frutos. Não produz transformação, é estéril. Sadhana é disciplina para que você possa ter gestão emocional. Sem gestão emocional, você perturba as pessoas ao seu redor, tiraniza elas com mau humor, com rabugice, com ignorância, com violência, com preguiça, com exploração. É uma praga que perturba a mente de todo mundo. Então não tem a ver meramente com uma questão de praticar uma religião para se sentir salvo. Isso daí você pode praticar em qualquer religião. Tem várias religiões que vão dar essa sensação para você de que você está salvo e tal. Isso daqui tem a ver com o método científico de tratamento para que você seja um ser humano capaz de conviver com outros seres humanos sem ser uma praga na vida delas. Mau humor, rabugice é avareza. Sabe? É o desejo de fazer o outro sofrer para que você seja feliz com o sofrimento do outro. Que é isso? Que tipo de mente planeja uma coisa dessas? A não ser uma mente doente. Então é necessário ter disciplina, tá? Somente assim você vai ser uma pessoa saudável para você e para os demais ao seu redor. E aí você vai poder cantar essa canção com dignidade no coração. É verdade. Tem gente que está do mesmo lado que você, mas deveria estar do lado de lá. Tem gente que machuca os outros, tem gente que não sabe amar. Tem gente enganando a gente. Veja a nossa vida como está. Né? Mas eu sei que um dia a gente aprende. Como? Disciplina é liberdade. E liberdade de quê? Da ignorância, da fragilidade, que permite com que você seja vítima para ser devorada constantemente por seres egocêntricos, narcisistas, avaros. Não é correto. E isso é uma coisa, uma questão de sobrevivência. A gente lida com o mundo. E nós temos que jogar o jogo de maneira limpa, honesta, mas objetiva. Você não pode atacar os demais, mas você tem o direito de defender-se dos ataques que os demais fazem a você. Tá? É... Alguém pode argumentar assim, mas Devananda, Jesus não disse dar a outra face?
Sim, ele disse. Dai a outra face. Em quais circunstâncias ele falou isso? Ele estava preso, com as mãos amarradas. Se você está numa situação em que um bandido está com uma arma apontada para você, não é correto você desafiá-lo. Não é inteligente você reagir. Coopere para que você saia ileso e tenha menos prejuízo do que os materiais. É assim que é a orientação da psicologia prática. Mas se você pode fugir de uma situação em que alguém vai prejudicar você e ainda assim você permanece no local, isso é ignorância. E não é prático. Porque em muitas ocasiões, o próprio Jesus se afastou para evitar a prisão. Quando ele entendeu que era a hora dele de se entregar, ele se entregou. Mas até enquanto ele não decidiu isso, ele não foi preso. Por quê? Ele sempre evitou. O José não foi orientado pelo anjo para ir embora dali, porque as crianças estavam sendo perseguidas? E ele não foi? E por conta disso, o Jesus não sobreviveu? Isso é prático. Se você não tem, no momento, condições de uma reação natural de defesa, seja cooperativo, tenha a humildade. Mas se você pode, por legítima defesa, se retirar do ambiente ou permitir ou afastar pessoas ruins de você, faça-o. Porque você tem direito a essa dignidade. Se não fosse assim, o próprio Senhor Supremo, porque ele reside num ambiente transcendental, talvez porque ele não queira companhias desagradáveis, de pessoas rabugentas, mal-humoradas, avaras, pode ser, que é o que a gente faz, né? Quando a gente não quer companhia de pessoas negativas. O que nós estamos fazendo? Nós estamos nos aperfeiçoando espiritualmente para sair do ciclo do samsara. Ok, a gente sai do ciclo do samsara e vai para onde? Para a bolha cósmica, plasmática, para a ameba luminosa infinita? Para isso? Então, para onde a gente vai ao sair do samsara? Nós vamos conviver com pessoas livres. E como é conviver com pessoas livres? A gente tem que se adaptar a isso. Como é o coração de pessoas que vivem na transcendência? Como é a emoção, como é a mente, como é o humor, o estado de espírito dessas pessoas? E aí a gente vai pareando, se adaptando a isso daí. Isso é uma questão simples. Não é? Se você vai visitar um país, se você vai morar num país, se você vai fazer um intercâmbio cultural em outro país, você estuda um pouco antes a família. Como é essa família, o que eles comem, como é a cidade que eles moram, a língua, você vai aprender alguma coisa. Você não vai simplesmente... Não é assim. Empresas de trabalho, por exemplo, que contratam para outros países, você faz um cursinho de cultura daquele país, da língua, para depois ser enviado para lá. Adaptação. Então, sair do ciclo de samsara requer uma adaptação ao estado de espírito daqueles que vivem fora do samsara. E isso requer liberdade da avareza. Mas é claro que o sol vai voltar amanhã, mais uma vez eu sei, não é? Nunca deixe que lhe digam que não vale a pena acreditar no sonho que se tem. Eles vão dizer, por mais que você diga que não quer ouvir, eles vão falar isso. Mas é o que você acolhe no coração que vai contar. É o que você abriga no seu coração é que vai dizer se a fala deles fez sentido ou não. É você que determina isso. Os cães vão latir, mas a caravana vai continuar. Se os cães latem e a caravana se assusta ou para de se movimentar, então todos têm prejuízos. Os cães vão latir,
Deixem que os cães latam. Essa é a natureza deles. A caravana vai continuar. Siga em frente, na sua determinação de alcançar o objetivo. Ou que os seus planos nunca vão dar certo, ou que você nunca vai ser alguém, né? Então, você tem que ter o seu valor pessoal. Nós temos que ter o valor pessoal. Nós temos que nos amar para que nós sejamos, assim, merecedores do amor dos demais. Se os outros não nos amarem, tudo bem. Nós nos amamos. E nos amar é bom, porque você sempre vai conviver com você mesmo. Então, se ninguém te amar, tem alguém que te ama, você próprio. E aí você consegue ser feliz consigo mesmo. Somente aquela pessoa que consegue ser feliz consigo própria é que consegue também fazer outras pessoas felizes. Aquele que não consegue ser feliz consigo mesmo, não consegue fazer outros felizes também, mas joga sobre os demais a responsabilidade de fazê-lo feliz. É um peso que eles não são capazes de carregar. A responsabilidade de ser feliz é sua, com você mesmo. Seja feliz consigo próprio. Se você não é feliz consigo próprio, é porque você não confia em você. De repente, o coração está cheio de avareza, de mau humor, de rabugice, de narcisismo, de ressentimento, de lixo. Então, tire esse lixo fora, para que você conviva bem com você mesmo. Manter esse lixo dentro de si vai te deixar numa condição desconfortável. Mantenha o seu ambiente limpo. Seja uma pessoa limpa. Aí você vai ser feliz consigo própria. Já não depende mais que o mundo te faça feliz. Você já é feliz. Amar, porque é gostoso amar, é bom amar, é prazeroso amar, não porque você é dependente de amor. Amar as pessoas porque é prazeroso, é bom amá-las, não porque você depende do amor delas. Nós não podemos depender do amor das pessoas, nós temos que amar porque é bom, porque é prazeroso. Nós temos que aprender a nos amar. E como é que nós fazemos isso? Limpando o coração da avareza, que é a praga de todos os maus comportamentos e mal-estar da existência. Liberte-se da avareza. E você vai ver que surge aí um ser amável, porque a alma é amável. Coberta da avareza, ela é desagradável. E essa limpeza do coração se faz com alguns métodos que são oferecidos na humanidade. Na nossa escola, nós utilizamos os métodos védicos. Eu vou finalizar aqui a minha fala com esse mantra. Tá? Mas eu sei que um dia a gente aprende. Quem sabe não seja esse dia, por que não? Tem que ser algum dia, então por que não agora? Né? De forma definitiva. E se você quiser acreditar, se você quiser confiar em alguém, confie em si mesmo. E para que você seja confiável para si mesmo, o coração tem que estar limpo da praga, do lixo, da avareza, que provoca todos os outros maus comportamentos, como violência, narcisismo, ressentimento, sabe? Truques psicológicos, tiranias, mau humor, e por aí vai, né? Ok? O David, eu vou, para finalizar aqui a minha fala, eu vou fazer aqui a leitura do mantra do que é o Shikshastakam. Ok? Vou colocar aqui o mantra e a tradução. Interpreta. Coloca disponível na tela. Você consegue fazer isso agora? O título da Panamajanam, porque eu vou fazer a leitura e aí... Não, pode deixar, pode deixar. Eu vou fazer aqui diretamente, tá? Eu vou fazer o mantra e aí já faço... compartilhar. Não compartilha não, porque a apostila não está muito perfeita. Parece que aquelas atualizações que nós fizemos ainda não
se encaixou aqui. Então, eu vou fazer a interpretação com ela já corrigida, tá? Só a página do sânscrito, se você quiser, ela já está disponível, só o sânscrito. O sânscrito? Coloca o sânscrito, então. E aí eu vou finalizar a minha fala de hoje, tá, pessoal? Por que nós enfatizamos tanto? Por que nós estimulamos tanto o entoar do Mahamantra e o sadhana? O sadhana tem a ver com a disciplina que provoca a liberdade da mente dessas âncoras ou desses aprisionamentos que são as contaminações do coração. O método chama-se Anartha Nivriti. Anartha significa nós no coração, contaminações do coração. E Nivriti significa o caminho em que se tira do coração as contaminações, as ervas daninhas, não é? Assim, os problemas que afetam a nossa consciência. Anartha Nivriti, a limpeza do coração, tá? O sadhana e o cultivo de conhecimento e os mantras produzem a limpeza do coração. Então, esse é o mantra principal que define isso daí. Chama-se Sri Shikshastakam, e é o primeiro mantra de uma série de 8 mantras entoados por Sri Chaitanya Mahaprabhu, que é, então, o nosso mestre espiritual original para os Vaishnavas. Os Vaishnavas, que são os Vaishnavas modernos, né, conhecido como Gaudiya Vaishnavas. Om Chetodar Panamarjanam Bhava Mahadavagni Nivapanam Shreya Kairava Chandrika Vitaranam Vidyavadu Jivanam Anandambhu Jivadanam Pratipadan Punamrita Swadanam Sarvatmanisnapanam Param Vijayate Shri Krishna Sankirtanam. Então agora eu vou fazer a interpretação desse mantra. Ele vai dizer o seguinte: glórias, glórias, todas as glórias sejam para o cantar puro dos santos nomes sagrados do Senhor Supremo. Ele é a bênção principal para toda a humanidade em geral. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Por quê? Ele limpa o espelho da alma, da poeira da ignorância acumulada durante anos e anos, vidas e vidas, em que ela vagueia desamparadamente no ciclo do samsara, nascendo e morrendo continuamente devido à sua avareza, extinguindo assim o fogo devastador das misérias da existência chamada material, libertando-a para todo o sempre. Em verdade, o canto puro dos sagrados nomes de Sri Krishna espalha os raios favoráveis da lua da bênção e concede a experiência direta de amor puro ao Supremo Senhor de toda a criação. Assim, o entoar do Mahamantra Hare Krishna nos capacita a saborear plenamente o néctar da paz, da prosperidade e da felicidade pela qual nós, almas condicionadas, sempre, sempre, sempre ansiamos. Portanto, Tatastu, que assim seja. Harion, ó alma, entoai puramente o Mahamantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Esse Mahamantra é um antídoto, ele é uma vacina que nos purifica e esteriliza essa bactéria mortífera chamada avareza, porque desperta o coração para amar, e isso gera compaixão, e compaixão já é o antídoto da avareza. Disciplina é liberdade, sadhana, compaixão é ter coragem de limpar o coração da contaminação que nos mantém presos nesse mundo. Veja a nossa vida como está. E por que está assim? Porque você renasceu como ser humano? É isso? Se você não tivesse renascido como ser humano, então, possivelmente,
você não veria do seu lado gente que deveria estar do lado de lá. Sempre que você renasce como ser humano, sempre que nós renascemos como ser humano, veja a nossa vida como está. Tem gente que machuca os outros. Tem gente enganando a gente. Tem gente que não sabe amar. Tem gente que está do mesmo lado que você, mas deveria estar do lado de lá. Esse ambiente aqui é um ambiente característico desse tipo de gente. E se você não quer mais ter essa companhia, esse tipo de gente, então a sugestão é que você saia daqui, do samsara, dos renascimentos humanos, porque você sempre vai encontrar pessoas dessa natureza aqui. Então você faz o melhor que você pode para conviver com eles por enquanto, mas planeje deixar a humanidade sair do ciclo do samsara. Isso é ter sucesso. Todas as vezes que você renasce como ser humano, significa que você fracassou. Você é um fracassado? Fracassada? Não. Você é um aprendiz. Mas tem uma hora que a gente aprende. Mas um dia a gente aprende, não é? Por que não agora? Já que você está lúcida, já que você está lúcido e foi capaz de ouvir isso. Por que não tomar essa decisão agora? Essa vida. Definitivamente. Faça-o. Isso é ter sucesso. Ok? Foi bom ter falado isso. Mas eu vou pausar aqui, tá? Muito obrigado pela atenção. Nosso sadhana, primeiro sadhana do início do ano de 2026, né? Para a gente começar aí com, sabe, com a valentia, a firmeza que a gente vai fazer esse ciclo juntos esse ano. Então nós já temos aí, né, um norte, uma bússola bem definida para saber o que nós temos que fazer. Ok? Muito bem, Namastê, Hare Krishna. Muito obrigado pela atenção. E podemos ouvir novamente a canção.